Boa noite para todo mundo que está aqui. Tá? Boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para quem vai ver depois também. Para se você for ver de dia, boa tarde. Que esse conteúdo seja abençoador na sua vida e que possa te trazer liberdade de toda dor e sofrimento. Bom, este tema é um tema que eu acho que assusta a vida de muita gente e atrapalha no nosso viver em muitas áreas. São questões que a gente precisa mudar diariamente, tanto eu quanto vocês, para que nós possamos desfrutar de uma vida mais plena e abundante, que são crenças, né? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui na nossa comunidade Livres é sobre as crenças que adoecem. A gente tem muitos padrões mentais que nos adoecem e muitas questões de crenças que nos libertam e que nos traz vida e vida em abundância. Quero lembrar todo mundo que esse Projeto Livres, ele é embasado em 4 fundamentos, 4 pilares: biológico, psicológico, social e espiritual. E hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre as crenças que adoecem e como ser livre dessas crenças por esses 4 pilares, tá? Depois eu abro para perguntas, quem estiver aqui junto com a gente. E se você estiver vendo esse vídeo mais tarde e quiser deixar a sua pergunta, deixe nos comentários, dá um like, compartilha para quem você ama e que precisa ser liberto também de algumas questões que trazem dor e sofrimento. Muito bem. Então, o que são padrões de crenças? Deixa eu passar aqui. Preciso de ajuda da minha comandante aqui do lado, a Bruna. Bru, onde que tá? Que não tá passando. Ah, agora foi, gente. Muito bem. Então, crenças são padrões mentais, são construções de pensamentos, são construções de informações que estão dentro do nosso consciente e no nosso subconsciente. As crenças, elas nutrem a nossa mente, muitas vezes moldam nossa realidade e influenciam na nossa saúde. Crenças limitantes, negativas e distorcidas podem se tornar verdadeiras armas silenciosas para nosso próprio adoecimento. Por que armas silenciosas? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que uma crença está sendo formada e está virando uma fortaleza ou uma raiz de entendimento na nossa mente. E elas vão crescendo, elas vão fazendo conexões de forma, como que eu posso dizer, sem vocês perceberem, sem nenhum alarme. E essas crenças, elas vão sendo nutridas. Esses conhecimentos, padrões de pensamentos, formas de pensar vão sendo nutridas ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que a gente ouve de pessoas, que a gente presta atenção, aprende. E o que eu gosto de trazer? Olha, eu montei essa imagem usando inteligência artificial para justamente vocês entenderem o que são crenças, são raízes. As crenças, elas são como raízes na nossa mente, tanto para raízes que vão nutrir a gente, mas elas também podem sugar a gente. E essas crenças, elas são formadas na parte física, na parte emocional e na parte espiritual. E essas crenças, esses padrões de pensamentos, eles impactam na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e na nossa saúde espiritual. E se vocês verem esses galhos aqui, os ramos, eles se conectam. Eles não são separados em quadrantes nessa foto. Então, quando você vê um veio de uma raiz da árvore, ela está entrelaçada a outra raiz, sobreposta a outra. Então,
as crenças físicas, emocionais, espirituais e os resultados dessas crenças, tanto no físico, no emocional e no espiritual, elas se entrelaçam nas nossas mentes e elas moldam a nossa vida e o nosso viver. E o que são crenças que adoecem a gente? Quais são padrões de crenças? Nós temos 5 tipos que são tipos mais específicos de crenças que podemos classificar. Então, os pensamentos negativos recorrentes. Ninguém me ama, Deus não me ama, eu sou um fracasso, tudo que eu faço não dá certo, nada que eu faço melhora, essa dor nunca passa, essa dor nunca vai passar, essa lesão me prejudicou, tal pessoa destruiu a minha vida e eu não tenho mais o que fazer na vida. Nunca consigo realizar algo que eu desejo. Vejo que estou sempre para trás das outras pessoas. São pensamentos negativos recorrentes. E esses pensamentos, eles têm muitas vezes raízes emocionais de acordo com sensação de abandono, sensação de inferioridade, sensação de humilhação, de depreciação. Então, as crenças, elas vão aparecendo como uma construção de pensamento a partir de algo que a gente ouve na nossa infância. Tudo que você faz, nada que você faz dá certo, ou você não faz nada que dá certo. Isso vai criando raízes mentais e nós vamos exacerbando isso para construções de pensamento, seja a nível pessoal, seja a nível físico. Então, no quesito tipo de dor, já fiz de tudo e nada dá certo. Essa lesão não melhora. A gente também pode ter tipos de crenças que são uma visão distorcida da realidade. O que é essa visão distorcida? Exagerar a vida pelas dificuldades. É aquela questão que a gente conversou em outras lives da catastrofização. Minimizar as nossas conquistas e olhar só para essa questão que a gente não conseguiu alcançar, ou que a vida está muito difícil, a situação financeira é muito difícil, a dor física, um problema familiar, e você não consegue ver a beleza, você não consegue ver as coisas boas da tua vida, você não consegue ver até onde você chegou, as conquistas que você teve, você tem uma questão de duvidar do poder de Deus, você está na igreja, mas você não acredita que Ele é capaz de fazer. É uma visão distorcida da própria crença que você está tentando aumentar, desenvolver, né? E focar no negativo, focar em questões sempre tipo, o céu, vamos por hoje choveu, que droga, hoje choveu. Aí faz sol, nossa, hoje está um calor insuportável. Então, são padrões de comportamentos, de pensamentos, de visões que eles estão relacionados com a nossa saúde emocional, com questões físicas no nosso corpo, com a nossa fraqueza espiritual ou falta de fé. O medo irracional, outro tipo de crença que adoece a gente, medo do futuro, medo da morte, medo de se relacionar, medo dos relacionamentos no trabalho, medo de altura, medo de doenças, medo de um dia ter câncer, medo de um dia ter isso. Então, você vive refém do medo. E você vai criando crenças que talvez você vai poder ter tal situação, porque a tua mãe teve, porque teu pai teve, porque na família todo mundo tem artrite reumatoide, então eu vou desenvolver artrite. Aí você fica com medo de desenvolver artrite. Você tem medo, às vezes, de fazer um planejamento e se frustrar, porque você se frustrou antes, daí você tem pensamento negativo recorrente que você não consegue, que você já passou por isso, que você já aprendeu com a vida. E daí vai vindo aquelas raízes que eu mostrei na foto anterior. O que mais nós temos? A questão da baixa autoestima. Então, crenças relacionadas a essa questão, como se sentir incapaz, indigno, inferior aos outros são melhores, eu não consigo, eu não posso, desmerecer suas qualidades. A culpa e a vergonha excessiva, ficar ruminando os erros do passado o tempo todo, se sentindo culpada.
e falando, e se, ai, porque eu não devia ter feito aquilo, eu sou culpado disso, mas se eu tivesse feito diferente, sabe, como uma automutilação? Isso são padrões de crenças. Aí, como esses padrões de crenças, eles começam a adoecer a gente? Vou dar um exemplo hoje, que eu conversei com uma paciente de manhã. Ela estava falando que ela saiu no encontro com os colegas da faculdade e ela percebeu que todos eles cresceram na profissão e ela escolheu sair do ramo. Então, ela estava se sentindo para trás, inferior. Ela comentou que ela teve crise de enxaqueca no fim de semana depois desse episódio. E daí ela entrou naquele buraquinho de tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz. A crença de que ela não consegue mudar de emprego porque as coisas não são tão fáceis. Que talvez ela não vai conseguir. Por quê? Porque primeiro ela se sente incapaz. Então ela acha que ela não vai conseguir. Isso é a crença secundária a uma raiz interna que ela tem. Segundo, ela sempre pensa no negativo, que vai faltar dinheiro, que vai ter perda financeira. E como ela vai mudar do emprego, sendo que ela acha que ela é incapaz e que ela vai ter problema financeiro? Vocês estão entendendo as crenças? Essa paciente, ela trata comigo de enxaqueca. E muitas coisas que a gente aborda no tratamento são as crenças que fazem ela ter a crise de enxaqueca. Às vezes a gente ouve por aí, chocolate dá dor de cabeça, cafeína dá dor de cabeça. É quando nós vamos entender algumas coisas, é uma crença que está bem enraizada, que gera um padrão de comportamento e gera aquela alteração física na paciente, na pessoa ou em vocês também, né? Então, quando a gente começa a entender esses padrões mentais que vão virando fortalezas na nossa mente, a gente começa a buscar mudanças destas crenças. E daí, o que isso gera na nossa saúde? A gente vai ter um quadro de estresse crônico, de ansiedade e depressão, de distúrbios do sono, de dores crônicas, de problemas digestivos. Então, olha só, gente, a gente chega, né, que nem se vocês não viram as outras lives que a gente fez, tá aqui, tá no meu canal do YouTube, Suelen Habib. A primeira live foi sobre por que sentimos dor. Depois a gente conversou sobre o caminho para dentro e fora da dor. E hoje nós estamos entendendo crenças que adoecem. E agora a gente vai casando tudo e vocês vão entender como a nossa mente leva a gente a um quadro de entrar em dor crônica, de um quadro por que a gente sente dor e por que os 4 pilares da nossa vida, físico, emocional, social e espiritual, têm tanta relevância na nossa saúde física. Porque são padrões mentais que vão tirar a gente do convívio social ou colocar a gente no convívio social. São padrões mentais que vão fazer a gente entrar num quadro de ansiedade e depressão e que vão tirar a gente de um quadro de ansiedade e depressão. São problemas mentais de crenças e padrões de comportamentos que foram criados devido a essas crenças que vão levar a gente a ter insônia ou ter dificuldade de dormir. Porque a pessoa que tem dificuldade de dormir e tem insônia, ela está preocupada com o futuro, ela está com medo de algo, ela está impaciente, angustiada. Será que ali não está faltando crer que algo maior está cuidando da vida dela e que ela pode dormir em paz e segurança? Então, assim, tudo isso são padrões, são raízes que vão ligando e vão afetando a nossa saúde. A mesma coisa, né? Um estresse crônico. Será que as questões de inferioridade, de medo, de pensamentos negativos, não levam o nosso corpo a demandar mais gasto energético para combater essas questões e gerando mais um estresse, sendo que ao nosso redor não está acontecendo nada para nos estressar verdadeiramente? E daí, como que a gente pode desconstruir
crenças adoecedoras e reconstruir nossa saúde. Primeiro ponto é a gente identificar. Eu gosto de falar para alunos, para meus pacientes, escreva no papel o que você acha que está acontecendo com você. Identifique. Olhem os pensamentos, cuidem com as coisas que vocês falam. Eu teve uma época na minha vida que eu era muito negativa, eu reclamava demais. E a partir do momento que eu comecei a entender como que a neurociência explica as doenças no nosso corpo, explica a questão das dores, e eu fui conectando essas 4 áreas, eu indo na igreja aprendendo sobre a palavra de Deus, a parte social, estudando neurociência, entendendo a parte emocional, psicológica e a parte física, eu falei, pera lá, eu preciso mudar o caminho, né? A minha mãe tá aqui, e ela sabe que eu pego muitas vezes no pé dela e eu falava assim, mãe, tem que mudar a mente, tem que mudar o jeito de falar. E isso é uma constante, diariamente eu procuro mudar minha mentalidade e mudar as coisas, como eu falo, como eu crio padrões de crenças. Ainda tenho muito a melhorar, tem coisas profundas que às vezes a gente nem entende, mas a gente tem que começar a identificar o que está nos sabotando, o que a gente está nutrindo dentro da gente. Depois, a gente tem que procurar identificar, racionalizar, isso é verdadeiro? Esse padrão de pensamento é real? Ele é verdadeiro? Ele diz quem eu sou? Ele diz sobre o meu futuro? Eu posso ter a plena certeza que vai acontecer isso no meu futuro, por essa crença que eu estou tendo? Eu posso ter a plena certeza que essa pessoa que eu vejo na minha mente sou eu mesma? Será que as pessoas me veem assim ou será que eu me vejo assim? Né? Então, muitas vezes a gente olha para uma amiga e fala, você é linda, a pessoa, não. Quantas vezes eu não fiz, vocês não fizeram? Quantas vezes a gente fala, meu, você é muito capaz. Que isso, nem sou. Por que não receber isso? Então, o que a neurociência mostra? Que a gente precisa buscar o nosso conhecimento para mudar padrões de crenças. Então, uma pessoa que quer crescer no trabalho, quer subir de cargo, se ela não se expõe a lugares que tragam conhecimento para ela quebrar essas crenças que um dia às vezes foi implantada lá na infância dela, que ela não conseguia, que ela não fazia nada direito, ou um dia um chefe dela falou que ela era incompetente e aquilo virou uma crença porque ela acreditou naquilo, mexeu profundamente, juntou com outra situação da vida dela. A gente não sai do lugar. Então, a gente identifica, racionaliza, busca conhecimento para ver se aquilo é verdadeiro. Substitui essa crença. Não, ela não é verdadeira. Vou dar um exemplo, tá? Meu, certo? Então, assim, eu identifiquei lá atrás que, às vezes, eu me sentia impostora dando palestras. E todo mundo falava, não, você consegue, não, você é muito boa, você fala muito bem. Mas um dia, um professor que eu fui dar um curso, ele se sentiu não sei o que, diminuído por eu ter um pouco mais de conhecimento que ele, e ele me humilhou. E eu não estava numa fase boa da minha vida, e aquilo entrou, e ficou uma raizinha de que eu era incapaz. Quando eu comecei a falar, por que eu não avanço aqui? Por que eu não avanço aqui? Porque quando eu chego na frente de uma palestra, eu começo a tremer. Por que eu acho que eu não vou conseguir? Porque lá atrás nasceu uma crença de incapacidade. Quando eu identifiquei isso, eu trouxe isso para perto, racionalizei, busquei ferramentas e estratégias para modular isso. Então, preciso melhorar a oratória? Estou achando que eu não estou falando bem? Vai fazer um curso de oratória. Preciso estudar mais? Preciso ler mais livro? Comprei mais livro. O que tem de conhecimento para eu melhorar e quebrar essa crença? Preciso me posicionar, palestrar mais? Vou palestrar. Preciso crer que o Senhor é comigo e eu vou ter todo o conhecimento para falar na hora. Vou crer, vou crescer na fé. Trouxe isso. Aí eu começo a substituir essas crenças. Suelen, mas e se eu não consigo substituir? Se não é tão fácil? Busque ajuda.
Em certos momentos, a ajuda vai vir dentro da igreja, com o pastor, com o padre, com o líder, vai vir dentro de um coaching, de um mentorado, vai vir na terapia, vai vir na fisioterapia. Os pacientes que chegam para mim com várias crenças errôneas sobre dor, principalmente dores crônicas, eu trabalho muito em cima de crenças, quebrando padrões e trazendo ajuda física junto. Então, uma crença que uma paciente falou, ela começou a melhorar quando a gente fez essa virada de chave. Ela tem uma lesão no quadril há 6 anos e ela tem dor crônica todos os dias há 6 anos no quadril e uma dor no pé. Então, como uma fasciite plantar e uma lesão. E ela já fez várias fisioterapia, faz exercício físico, faz personal e nunca melhorou. E ela falou, eu não sei mais o que fazer. E daí eu fui conhecendo a paciente, conversando. Daí chegou no ponto que eu falei assim, tá, mas quantos médicos você foi? Ah, fui em tal médico, tal médico, tal médico. E o que eles falaram para você? Ah, eles falaram que eu tenho uma lesão e que não tem mais o que fazer. Pronto. Ali se instaurou uma crença. Então, ela tem uma lesão no trocânter, no quadril do lado direito, e o médico falou que não tem o que fazer, e cada vez que ela se movimentar, o osso que tem um osteófito vai machucar a carne dela. Ponto, gente. Ali, o médico crucificou e matou a perna da minha paciente. Como você vai melhorar se ela crê que nada pode ser feito? Cada vez que ela mexer a perna, vai cortar e vai machucar a estrutura muscular. Não tem como. Essa paciente, ela vai pingar de fisioterapeuta em fisioterapeuta e ela não vai melhorar, enquanto não quebrar esta crença, certo? Então, assim, como a gente trabalhou ali, eu falei, tá, então, Érica, né, o médico falou isso, concordo, ok, você ouviu. Só que ele te crucificou até dor até você morrer. Então, o que você está fazendo na fisioterapia? Já que não vai adiantar. Daí ela ficou quieta. O que a gente fez? Racionalizou a crença. Trouxe à existência o conhecimento. Eu falei, se ele está falando que tudo que você fizer não vai adiantar, não tem mais o que você fazer. É isso que você quer para a tua vida? Porque a neurociência não fala disso. Aquele médico, o Zezinho, pode falar, mas a neurociência não fala que dor crônica não tem tratamento. Então, trazer o conhecimento, identifiquei a crença, racionalizamos. Aí ela falou, então eu posso melhorar? Eu falei, claro que pode e vai, se você mandar embora essa crença. Não é verdadeiro o que ele falou. Não está à luz da melhor ciência, da modernidade da neurociência. E outra, o nosso cérebro é neuroplástico, ele se refaz, gente. Se ele se refaz, a gente muda padrão de crença, de comportamento, a gente muda escolhas da vida, a gente muda o percurso. Se não, gente, não tinha pessoas que era obeso e ficava magro, que era fraco e ficava forte. O Arnold Schwarzenegger não virava o maior astro do, fisiculturismo, se não tivesse mudanças cerebrais que podem potencializar a nossa parte física, emocional e espiritual. Busquei ajuda. E o que eu faço? Aprendi, ouvi. Estou buscando substituir. Começa a praticar. Se você ouve que você não pode pensar, vamos supor que palavras têm poder, que você não pode falar que nada adianta. Você ouviu, você racionalizou. Para que você vai falar de novo nada adianta? Põe em prática. Só aprender não vai mudar a tua vida, não. Não vai fazer novas conexões neurais. Enquanto você não mudar o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir, você vai continuar refém das crenças que adoecem. É assim, não tem outro caminho. Identifica, racionaliza, substitui, se preciso, busca ajuda e pratica ação. Aí vocês vão conseguir, assim como eu, desfrutar de
coisas grandes na nossa vida, como uma melhora da saúde, uma mudança no status profissional, uma questão de melhor relacionamentos na casa, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. A gente viu lá no começo, todas as raízes são entrelaçadas de pensamentos, de crenças espirituais, físicas e emocionais. Doce ilusão quem acha que a parte espiritual não existe. Infelizmente, entendeu? Por quê? Porque tem raízes que vêm dessa parte e não dá para mudar com neurolinguística, não dá para mudar com só falar positivamente. E daí entra essa questão, como a gente mudar padrões de pensamentos e crenças que fogem à nossa alçada, às vezes racional. Foge. Não é tão simples. Eu posso falar assim, amanhã eu vou beber mais água, beleza, eu posso beber água. Mas como uma pessoa vai deixar de se sentir abandonada e ter um vazio interior e mudar crenças sobre isso? Só falando, não estou abandonado, não é tão simples assim. Então, tem padrões de crenças físicos que você precisa, às vezes, da ajuda de um profissional para falar, não, você consegue, olha, a ciência mostra isso, isso e isso, vamos lá que vai dar certo. Tem questões emocionais que o profissional pode ajudar, mas as questões espirituais, só Deus pode ajudar, né? Só você modelar a sua mente em relação ao poder da fé e trazer essa reprogramação mental. Então, eu falo por experiência, né, própria, dentro desse entendimento da sociedade, da comunidade Livres, né? Por que a comunidade chama Livres? Porque existe um versículo na Bíblia que fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, quem conhece, quem desfruta e quem busca entender melhor a palavra de Deus, entende que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Dar vida não é dar doença. Dar vida em abundância não é escassez. E esses padrões mentais, da gente entender isso, é a parte espiritual. Quando você tem a plena certeza do quanto Deus quer bem você, você vai avançar, porque você sabe que Ele está ali do seu lado. Quando você não tem essa crença espiritual, você fica refém do medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual que é esse verdadeiro amor? O verdadeiro amor de Deus para com nós. Quando a gente desfruta, quando a gente entende mentalmente desse amor, a gente avança porque já não faz parte o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando vocês têm algum relacionamento, né, na casa, vamos supor, o seu filho, né, seus maridos, quando vocês se sentem mais seguras com ele, quando você vê o amor deles, você não tem medo. Uma criança, se o pai dá o braço, abre os braços e fala, corre, vem que o pai te segura, aquela criança pequenininha, ela confia no pai, ela vai, ela não tem medo, porque é um amor genuíno. Então, o poder da fé, ele traz a gente para esse amor, para essa mudança de mentalidade. Eu separei algumas coisas para vocês entenderem melhor, né? Então, assim, os pensamentos negativos recorrentes que a gente falou lá no começo. Eu não sou forte o suficiente, Deus não me ama, sou pecador, isso daqui é um karma, tudo que está acontecendo na minha vida é porque eu estou pagando meus pecados. A Bíblia, ela fala que nós somos filhos amados de Deus, criados à sua imagem e semelhança, com força e capacidade para superar qualquer obstáculo. Está em Romanos 8, de 14 a 17. Então, se a gente busca isso e começa a ficar, em vez de pensar, eu não consigo, eu não posso, não, eu sou filha amada de Deus, e Ele está comigo, vai dar certo, Senhor, muito obrigado, o Senhor está junto comigo. Pronto, você avança. A hora que você avança, você conquista. Você conquistou, você vai ter a plena certeza que você é capaz. Daí aquela crença de incapacidade já vai embora também. Segundo, visão distorcida da realidade. Às vezes a gente só está enxergando problema, vendo problema em tudo. Mas Deus nos convida a ter fé e crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu caí esses tempos atrás,
quebrei a mão. Não foi um momento fácil, foi um momento de dificuldade. E todo dia eu chego em casa e falo, Senhor, muito obrigado pela minha cura. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tá tudo certo, eu não entendo, mas vai dar certo. E buscando a reabilitação, buscando as questões físicas, mas com a confiança. Quantas pessoas que vocês veem que falam, eu venci o câncer, e a hora que elas vão falar, elas falam, não, mas eu tive fé, eu busquei, eu acreditei que eu ia ficar bem. Padrões de crenças. Medo irracional, medo do futuro. Vou falar para vocês uma coisa minha, nem sei se quem está aí, que me conhece, está me ouvindo, mas eu tinha muito medo de altura, desde da adolescência, minha família, sabe? Eu fui para o Beach Park, eu não subia subi com muito medo no toboágua, já fiz escalada, eu tremia de medo, tudo que é lugar aberto que passa vento, porque eu tinha um medo que eu ia cair e ia ficar toda deformada, né? Então, assim, coisas que vão nos prendendo. Há 3 anos atrás, e assim, foi uma coisa que, tipo, eu nunca, né, achava medo de altura, beleza, faz parte, tá tudo certo. E eu nunca nem pedi para Deus para me curar de medo de altura, porque eu achava, tá tudo certo ter medo de altura, acontece. E há 3 anos atrás, eu fui fazer como que é? Subir uma montanha, fazer uma trilha com a Raquel, minha amiga do Rio de Janeiro, e a gente subiu o morro, 2 irmãos, acho que é Pedra da Gávea, não sei, e era muito alto. E eu cheguei lá em cima, e eu tava no normal. Gente, quando eu me dei conta, eu tava rindo. A Dani ouviu essa história no consultório, que eu contei para uma paciente. Eu tava rindo de alegria, porque eu não estava com medo. E assim, essa entrega para a palavra de Deus, para renovar a mente, para entender o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu realmente fui curada. Depois disso, eu fiz várias trilhas com o pessoal do Muay Thai. E assim, subi na pedra, sentei na pedra, e a Raquel, que também, não sei se ela ainda tem, mas falava que tinha medo da altura, ela falava, só doida, como você consegue ir? Eu falei, fui embora. Fui embora e eu pulava de alegria. Então, quando a gente vai renovando a nossa mente, vai entendendo o poder da mente e o poder que Deus pode operar mudando padrões mentais, gente, a gente usufrui isso para muitas áreas da nossa vida. Baixa autoestima, se sentir incapaz, inferior aos outros, desmerecer suas qualidades, né? Então a Bíblia fala que a gente é valioso para Deus, que a gente tem muito talento. Numa das conversas com uma pessoa, ela estava falando justamente que ela se sentia que ninguém amava ela, que ela não era importante. E daí eu perguntei: você conhece Deus? Você conhece a pessoa Jesus que veio por você e deu muito valor na sua vida? E ela comentou assim, eu vou às vezes na igreja. Eu falei, então busque ir mais na igreja, busque entender o quanto você é valiosa. Em todas as áreas da sua vida você vai conseguir se posicionar, você vai conseguir avançar. Não quer dizer que é uma coisa simples, a caminhada é diária, são desafios. Mas você vai ter sua vida transformada. Passou uns anos, essa pessoa chegou para mim, e ela falou assim, nossa, Suelen, lá atrás um dia você me falou uma coisa, e verdadeiramente aquilo mudou a minha vida, mudou meu quadro de saúde, né? Então eu tive a oportunidade de tratar ela há muitos anos atrás, e assim, foi uma mudança enorme na vida dela, tanto que ela começou a me trazer pessoas que ela conhecia para falar, eu quero que você também mostre para eles como é possível. E ela mesmo contando o que ela tem feito no trabalho dela, né, ajudando as pessoas, mostrando esse caminho de mudança de mentalidade. Então, se a gente vê aqui a renovação da nossa mente, Filipenses fala para a gente não se amoldar aos pensamentos do mundo, mas renovar nossa mente. Então, assim, tem desgraça em tal lugar, aquilo vai acontecer comigo também. Tem uma crise econômica, ai, meu Deus, vai chegar aqui na minha casa e o meu negócio. Então, a gente precisa começar a ter essa mudança de padrão mental. E confessar positivamente, falar, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, tudo você pode em Deus. Então, avança, começar a repetir, eu vou conseguir, eu vou caminhar, né?
Deus vai comigo, comece a verbalizar. Quem vai no meu consultório, eu sempre falo, verbalize o que você quer ver na sua vida. E pare de falar aquilo que você está pensando negativamente. Não fala, fica quieta. Absorve e depois fala o positivo. Desenvolver gratidão. A gratidão, ela muda nossos padrões mentais. A gente conversou em outras lives também. Então, é ter um espírito grato, é ter um coração grato. E o perdão vai ser um tema para uma próxima live também, que eu faço parte hoje do Comitê de Espiritualidade e Dor, da Sociedade Brasileira da Dor, e uma das neurologistas da sociedade, ela trouxe o tema do perdão e do auto-perdão sobre dores crônicas. Então, o poder do perdão sobre cura de artrite, câncer e vários outros tipos de dores e doenças. E o auto-perdão, a gente se perdoar para não ficar ruminando coisas do passado. Então, falei meio grossa com aquela pessoa, não consigo pedir perdão para ela porque ela foi embora, passou. Mas tudo bem, se perdoe pela situação, aprenda com o erro e mude para a próxima. Né? Então, eu acho que a gente liberar perdão para nós mesmos, para as nossas amarras também, elas são muito importantes para essa mudança de mentalidade. Eu dei uma palestra ano passado na Weaving Uma e eu falei sobre os pilares no empreendedorismo. E os 3 pilares, espiritual, físico e emocional, para a gente ser mulheres empreendedoras, se desenvolver. Isso serve para a gente empreender na nossa vida. Cada um de vocês, assim como eu, nós somos empreendedoras da nossa própria vida. A sua vida é uma empresa. Você é a CEO dela, você que faz auditoria, você que gerencia, você que vai ajudar a desenvolver cada setor dessa tua empresa. E se as palavras, elas são depósitos de poder, por que a gente não vai usar a nosso favor? Se as palavras que vocês têm, né, negativas, vocês vão mandar embora e trazer palavras positivas, palavras de vitória, elas vão ter poder. Por que não usar a seu favor? E por que não escolher entre falar coisas bonitas, agradáveis a seu respeito e sobre a vida das outras pessoas? As pessoas, elas preferem entrar no automático e só falar coisa ruim para elas mesmas e na vida das outras pessoas. Porque o meu cabelo é horrível. Porque isso é horrível. Porque aquilo é horrível. Porque eu tô assim, eu tô assada. Gente, eu sou humano que nem vocês. Às vezes solta essas palavras. Às vezes dá um boom na vida que a gente fala, meu Deus do céu. Eu mesmo falo, gente, olha as rugas. Ai, que horror. Faz parte. Agora não faz parte é você ficar sempre falando e não fazer nada. É ficar repetindo, remoendo, repetindo. Então, em vez de falar, fala, nossa, minha pele hoje está linda, estou maravilhosa. Eu tive uma experiência que eu saí de um médico e, tipo, a consulta foi péssima, 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 péssima. Eu saí de lá e falei, Deus, muito obrigada, porque eu sou muito boa no que eu faço. Então, você se elogia? Você elogia a tua capacidade no sentido do que você tem desenvolvido? Você fala palavras de incentivo para você mesmo? Ou você só fala palavras que depreciam e que criam mais crenças que vão te adoecer? Palavras são depósitos de poder, ou seja, elas criam crenças mentais. Crenças mentais geram palavras, palavras geram crenças. Algum ponto, alguém está falhando aí nesse ciclo, que está nutrindo de outra forma. Então, o objetivo nosso do Livres é trazer esses conhecimentos para que vocês possam aprender a ser livres. É claro que é um encontro pequeno, curto, mas que cada live vai poder ajudar cada um de vocês, que vocês possam abrir a visão, abrir os ouvidos, os ouvidos do seu entendimento, os olhos do seu entendimento. Que Deus abençoe vocês para que vocês possam se abrir para o conhecimento e começar a desfrutar da plena saúde, saúde abundante,
saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, saúde nos relacionamentos, saúde física, né? A gente não fala só saúde em relação ao nosso físico, tem várias áreas, porque todas elas, quando elas estão desalinhadas, desequilibradas, elas impactam diretamente sobre o nosso corpo físico, né? Então, vou abrir aqui para vocês, se vocês quiserem perguntar, fazer alguma troca, trazer alguma experiência. Eu agradeço todo mundo que está aqui, agradeço a participação e que vocês possam buscar mais entendimento sobre crenças. Tem muitos livros que a gente pode buscar e o melhor deles é a palavra de Deus. Porque quando a gente muda o espírito, tudo flui, na alma, no corpo, mas que vocês possam buscar também entendimento na neurociência, num livro de um colega. Tem uma autora que eu gosto, que é a Joyce Meyer, ela fala Campos da Batalha da Mente. Tem vários autores que trabalham com o poder da mente, padrões de cognitivos, mudanças mentais e comportamentais, neurolinguística, todo conhecimento ele é válido, que você saiba filtrar, aplicar e desfrutar de uma vida mais plena e abundante. Vamos lá, pessoal. Onde que eu abro aqui? Brubs? Cada um... Não, eu. Aqui. Ah, pronto. Isso, parei aqui. Saí muito bem. O Juninho entrou, a Joyce, a Cristina. A Dani quer falar? Pode falar, Dani. Oiê, boa noite. Então, eu quero só fazer um breve comentário, né? Muito legal, passei um tempinho com você, então, assim, foi um aprendizado muito grande, né? Que você sabe disso. E, assim, uma coisa que você falou até, né? Deu o exemplo aí da paciente, né? E uma frase que eu ouvi de você, já ouvi de outras pessoas também, né? Que Deus faz em nós e através de nós. Então, quando aquela paciente chegou, que você falou, né? Para ela buscar esse entendimento e também até me remeteu que eu estava assistindo The Chosen, e daí da mulher do fluxo de sangue, que daí quando Jesus cura ela, ele pergunta, né, se ela fala, pergunta, né, se ela tem familiar, e ela diz que não, né, tá tipo abandonada, e ele dá a identidade de filha para ela. Então, assim, para ela ter esse entendimento de que ela é filha e filha amada. Então, assim, quando essas pessoas às vezes têm assim, né, essa crença limitante de então buscar ajuda e realmente, né, verbalizar, né, e falar, Deus, coloque pessoas que me ajudem, né, a ter esse entendimento de saber que eu sou filha amada e não simplesmente estou à toa, estou parada. Então, assim, muito legal. E Você assim, sabe, Dani, que nessa passagem ela foi curada fisicamente, mas ela foi curada emocionalmente também, isso. porque ela era excluída da sociedade. Ela foi curada socialmente através da cura de Jesus, emocionalmente, porque ela tinha vergonha e ela não podia se expor, né? Ela Uhum, se sentia imunda, né? E uhum. ela não podia ter contato com a parte social. E ela tinha um problema físico. Então, é isso, a presença, quando a gente entende a presença de Deus, quem somos em Deus, várias áreas são curadas ao mesmo tempo, não é só uma, né? É, isso Então, essa é um bom exemplo. até mesmo da paciente, né? Então, assim, a mulher, ela foi buscar ajuda, né? Mesmo tendo todos esses percalços, né? Ela teve entendimento de, tá, eu tenho toda essa dificuldade, essas crenças, mas vou buscar ajuda. Então, quando você falou para essa paciente também, né, sobre isso, alguma coisa fez ela girar a chavinha ali, também buscar, né, essa ajuda, esse entendimento, e como mudou, tanto, né, Sim. falou para outras pessoas, né, dessa mulher. E, Então, e também a Érica, né? A Érica, a gente tem conversado muito, e ela falou, Sueli, virou a chave depois que eu entendi que eu não estou fadada a ter dor crônica no meu quadril. Que não. Então, assim, você vê, uma fala de um médico encontrou um coração propício para frutificar uma raiz ruim. Por isso que é muito importante a gente filtrar o que a gente deixa cair dentro dos terrenos do nosso coração, né? As palavras. Então, assim, ali a palavra encontrou um lugar para germinar. E ela, por 6 anos, acreditava
que toda vez que ela mexesse a perna, o osso ia pinçar e ia piorar o quadril dela. Gente, mas ela vai andar até falecer, e aí? Então ela nunca vai ser livre de dor? Então essa foi a primeira crença que a gente quebrou. Então, uma crença que veio da parte física, né? Então, assim, são várias áreas que vão vindo que a gente tem que ir quebrando, tem que identificar e racionalizar. Bem isso. Ah, então agora tá fadada a viver a vida inteira assim? Quando você racionaliza, você fala, não, né? Óbvio que não. Pronto, ali já começa uma mudança de crença. Mais alguém, pessoal? Quem que tá aqui? Calma aí, a Joyce perguntou. Bru, não consigo ler. Como ajudar alguém com crenças de dores crônicas que façam bem feito de muitos medicamentos e que o raciocínio está lento para uma conversa nesse ponto? Joyce, tem que ser aos pouquinhos, né? Então, primeiro, a gente vai perguntando justamente o que que a pessoa acredita. Então, vamos supor, né? Vou dar um exemplo. A pessoa tem dor crônica na coluna cervical e ela tá há 5 anos e toma muita medicação, porque também tem depressão, tem outras questões. A primeira pergunta para quebrar a crença é: o que você acha que está acontecendo na sua coluna? Identificar. Ah, eu acho que tem uma hérnia que está pinçando o nervo. Aí você chega e continua a pergunta. E o que você acha que pode ser feito para consertar isso daí? Ah, não tem o que pode ser feito. Ouvi falar que hérnia não tem cura. Então, não tem o que melhora. Então, por que que você toma remédio para algo que você já sabe que não tem cura? Tá entendendo as linhas de raciocínio? Ah, porque pelo menos alivia a dor. Não, tudo bem, alivia a dor, mas você falou que não tem remédio, não adianta. E a pessoa começa a racionalizar. É, tá. Então, se daí ela não consegue entender a linha do raciocínio, por quê? Ali quebrou uma crença. Tá dando para entender um pouquinho? Então tem que ser aos poucos. Aí comentou isso. Ah, mas olha, a ciência mostra que a gente pode mudar esses padrões de pensamentos. Como? Através de questões físicas, emocionais e espirituais. Então, como o físico pode ajudar? Quando a gente faz atividade física, a gente começa a produzir hormônios da felicidade, neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, que vai gerar naquela pessoa já uma mudança de pensamento devido a uma alteração química. Ah, mas eu não consigo fazer atividade física. A pessoa está muito mal para fazer atividade física. Tá, então vamos pensar pela área emocional. Se a pessoa gosta de ouvir música, gosta, então começa a pôr música dentro de casa. Ah, mas ela não põe. Tem alguém que mora com ela, começa a pôr música dentro de casa. Leve ela em alguém que possa mostrar uma visão diferente e mais explicativa da situação. Então, leve um profissional diferente, um profissional que tem uma abordagem diferente. Aí, dentro de casa, a mesma coisa. Tem, né, na TV no YouTube. Em vez de ficar na Netflix vendo um seriado que tem morte, põe uma palavra no YouTube, põe uma... Ah, eu não quero ouvir nada que fala de Deus. Beleza, põe alguém que fala de neurociência para ela começar a entender sobre a mente, para ela começar a abrir, ampliar a mentalidade sobre como funciona a mente. Ah, então assim, é pelas beiradas, você vai trazendo identificação, racionalização. Pergunta, mas você acha... O que que você pensa? Ó, um exemplo, tá? Eu tenho 12 anos atendendo dentro do meu consultório. Eu já ouvi muitas histórias. E já passou pacientes por mim que só fizeram avaliação e nunca mais voltaram, nem começaram o tratamento. E uma dessas pessoas
a avaliação eu tenho certeza que mudou a vida dela. Mesmo que ela não fez o tratamento comigo. Eu tenho a plena certeza. Há um tempo atrás, eu tive 2 episódios. Mas eu vou contar desse porque ela não é minha paciente, não foi. Então, ela chegou no consultório e ela sentiu uma facada atravessando o pescoço dela. E era todo dia essa dor de facada. E daí eu perguntei, né, o que estava acontecendo, fiz a avaliação física, perguntei desde quando a dor e tudo mais. E quando você entende alguns tipos de dores, quando você trabalha com dor crônica, entende crenças, padrões de comportamento, algumas dores são facadas na alma. Não tem nada, não tem hérnia, não tem pinçamento nervoso, não tem nada, não tem lesão de nervo. E essa paciente, ela não conseguia concluir um pensamento. Daí você vê que ela está atribulada na alma dela. Ela não conseguia concluir, ela não tinha conexão com as coisas que ela falava. Aí, eu senti no coração, que eu creio que foi Deus, de perguntar para ela, e eu perguntei explicitamente, você foi abusada? Ela começou a chorar. E ela tinha sido abusada e a pessoa segurou uma faca. Entendeu? Então, assim, aí você começa a entender alguns padrões. Daí, quando eu estava conversando com ela, conversei disso tudo, eu falei, como que você acha que eu posso te ajudar? Ela falou assim, você não pode me ajudar, porque eu não vou perdoar essa pessoa. E eu sei que eu estou pagando o preço disso. E eu já tentei me matar 3 vezes, só que Deus falou que se eu me matar, vai ser muito pior. Eu não vou morrer e eu vou ficar sofrendo. Então, imagine, muitas coisas, muita demanda, e eu só fiz uma pergunta. O que você acha que eu posso te ajudar? E muitas vezes, uma única pergunta faz a pessoa se abrir. Daí de lá eu fui conversando, eu sei que a gente terminou a avaliação e ela agradecendo imensamente por ter ido lá, que ela falou que assim, faz 8 anos que ela procurava alguém para poder ela entender o que estava acontecendo com ela. E não sei o porquê daí, não consigo falar. A questão da continuidade, não sei se foi financeira, né? Porque, às vezes, alguns pacientes pode ser que tenham esse percalço, ou se falam assim, é demais para no momento eu tratar. Por quê? Porque para quebrar aquela sensação da facada no pescoço, eu precisaria quebrar crenças. E a pessoa, ela também tem que estar disposta a mudar. Você identifica, racionaliza, mas é que nem aquele desenho. Tem que fazer mudança e pôr em ação. Então, você pode trazer perguntas que levem a pessoa a identificar. Identificou? Traz conhecimento para essa pessoa. Racionalize com ela isso. Depois de um tempo que você racionalizou, pergunte se ela está pronta para agir. Aí você mostra o caminho para ela agir. E você pode ir ajudando, ou você leva num profissional que ajuda, até que ela consiga ter mais ações. Às vezes você tem que começar por crenças físicas, às vezes você tem que começar por crenças emocionais, às vezes espirituais. Depende de cada um, depende aonde a pessoa está mais presa, aonde as crenças estão dominando. E muitas vezes a gente pode ir fazendo o caminho inverso também, trazendo conhecimento para ela ter luz sobre qual é a crença que está limitando ela. Respondi a sua pergunta, amiga? É isso. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Alguém quer expor alguma coisinha? Aqui. Tá. Então, meninas e meninos, porque o Juninho estava aqui, quero agradecer a cada um de vocês aqui, tá? E com certeza teremos várias lives desse nível para mais, porque eu vejo que assim, o maior padrão realmente que mantém a gente num estado de não desfrutar da vida são raízes mentais, são crenças mentais, são fortalezas.
e que a gente precisa ir quebrando essas fortalezas em várias áreas da nossa vida. Hoje mesmo eu falei, né, com uma paciente que eu falei, busque outros ambientes que te façam crescer mentalmente. Se você está se sentindo limitada no lugar onde você está, faça novas conexões sociais, busquem outros locais que possam expandir a sua mentalidade. Vai ser muito mais fácil identificar crenças e comportamentos. Isso serve para mim, para vocês, e que vocês possam passar esse conteúdo também adiante. Tá bom? Beijo grande para todo mundo, uma excelente noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a mente de vocês seja renovada todos os dias em Cristo Jesus. Tá bom? Beijo, gente. Vamos dar um end aqui.